Esse vídeo é para você que tem algum projeto, tem alguma ideia em mente, mas não consegue executar e ter clareza de tirar da cabeça, colocar no papel e aplicar no dia. Então vamos lá. Meu nome é Danilo, eu sou um autodidata em formação. Eu estou estudando, fazendo um projeto de 90 dias para me tornar um autodidata por completo. Então vamos lá. Estou aqui com meu caderno de filas, né? Para não esquecer nada nesse vídeo. E a primeira coisa que eu faço é o seguinte. Uma das coisas que mais me dificulta quando eu tenho que iniciar um projeto ou quando eu tenho que fazer alguma atividade que tenha um pouco mais de complexidade é literalmente isso. Postergar pela complexidade. Então eu começo a pensar em várias coisas que eu preciso fazer, coisas que eu tenho que fazer. Por exemplo, se eu vou estou pensando em abrir uma empresa. Então, se eu vou abrir uma extensão de uma empresa minha, então eu vou pensar, eu preciso fazer a logo, preciso fazer o slogan, preciso fazer o brand, preciso trabalhar a marca, quais conteúdos. Eu começo a pensar em muitas coisas. E o que isso acaba fazendo a gente ter uma obesidade mental. Quando a gente tem uma obesidade mental, a gente tem muitas informações, mas um peso tão grande de informações que a gente não toma nenhuma atitude. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você é simplifique. Simplifique tudo. Então, quanto mais simples, se torna mais fácil e mais claro de você conseguir executar um projeto ou alguma atividade. Então, quando você começa a simplificar as coisas e focar só naquilo que é necessário, você começa a literalmente dar os primeiros passos na caminhada do seu projeto. A segunda coisa é procrastinar por medo. Muitas vezes a gente quer iniciar um projeto, por exemplo, eu quando queria sair da CLT para empreender, eu quando saí do exército para começar um outro empreendimento, você acaba ficando com medo e frustrado. Porém, e por ter esse medo, você começa a procrastinar aquela atividade. Eu já peço um conselho, já vou dar um conselho a você que faça ao contrário. De vez de você ficar com medo, você começa a raciocinar. Por que eu estou com medo? Eu estou com medo de que isso dê errado. Então, para que isso não dê errado, o que eu posso fazer hoje para que não dê errado? Então, por exemplo, eu tenho medo de ficar sem dinheiro. Então, faça um planejamento de ter uma reserva de emergência. Assim, esse medo não vai mais existir. Porque caso dê errado, você tem uma segurança. Então, para esse medo e para essa procrastinação, simplesmente se pergunte o porquê você está tendo aquilo e a partir daquilo trace um planejamento que resolva para que você se sinta mais seguro de executar o seu projeto. O terceiro ponto, não saber se vai dar certo, por não saber se vai dar certo, por exemplo, um negócio, um empreendimento ou uma migração de carreira, você acaba não fazendo. Só que o que eu posso dizer pra você, você só vai saber se vai dar certo algo simplesmente testando. É algo que no marketing a gente aprende muito. Você nunca vai saber se uma campanha vai dar certo se você não testar essa campanha. Nunca vai saber se o criativo vai dar certo, se um vídeo ele vai ganhar like, se não vai ganhar like, se você não testar, se você não fizer. Então teste. E temos um método para isso. Um método que já não foi eu que criei, tá certo? Já existe nos Estados Unidos, que é chamado muito de mínimo produto viável, MVP. Ou seja, faça o mínimo possível, com o mínimo de esforço possível, para conseguir pelo menos iniciar e testar. Porque pelo menos você vai saber se isso der certo ou não. Um exemplo, pegue aquelas pessoas que você conhece, monte a sua ideia, já tente testar ela, fazer o máximo possível para testar e pergunte se as pessoas, por exemplo, se você quer empreender no nicho de pizza. Faça uma pequena pizza, teste a massa, veja uma receita, faça uma e pelo menos tente oferecer para alguma pessoa, para que ela prove e liga. Poxa, essa pizza tá boa e tal, dá para vender. Teste o produto. Ah, você vai vender um aplicativo? Faça um mini protótipo do seu aplicativo e tente vender e ofertar. Ou converse com os clientes ideais seus e pergunte, você compraria isso? Por exemplo, existe um caso baseado num livro, eu não me recordo qual livro que eu estava lendo, que falava o seguinte. Um rapaz ele tinha uma ideia de criar um projeto de um aplicativo para fazer com que um marketplace e pessoas que tenham cachorros se conectassem com pessoas que queriam trabalhar com o serviço de passear com seus cachorros. Então a pessoa pegou e fez assim para ela:
Foi um conselho do autor do livro. Por que você, de vez de fazer um aplicativo, fazer tudo certinho, você não pergunta para amigos que tem um cachorro se eles usariam um aplicativo? Quando ele perguntou, ele se frustrou, porque as pessoas não gostaram do aplicativo. Tipo, não, eu gosto de passear com meu cachorro, não preciso disso. Porém, eu queria um aplicativo, aí que surgiu a outra ideia. Baseado nessa pergunta, dessa iniciativa de testar, ele acabou descobrindo que todos aqueles seus amigos comprariam um aplicativo que tivesse pessoas que cuidassem dos seus animais quando eles viajassem. Então ele criou um aplicativo, o aplicativo bombou muito, porque foi baseado numa dor e numa solução. Então ele solucionou uma dor, ele conseguiu testar um produto, viu que o produto dele não era bom, mas ele conseguiu adaptar o produto para uma realidade. Então a gente precisa tirar muito daquilo que está na nossa cabeça e aplicar na realidade, ou seja, teoria aplicada. Teoria sem estar aplicada é só teoria e não vai se funcionar nada. Então teste seu produto, coloque para frente. E por último, é o resumo do que você pode aprender hoje. Então a primeira coisa é: inicie o projeto, tire do papel e coloque em prática. A segunda coisa, planeje, se planeje para que tenha menos medos e que você tome menos risco no início, para que você não acabe se endividando ou quebrando a cabeça ou até tendo que refazer tudo porque você simplesmente não teve um bom planejamento. Terceiro, teste. Teste sua ideia, teste seu produto, teste na prática o que você quiser fazer, seu projeto. Teste. Sem testar você nunca vai saber se vai dar certo. E fiquem até a próxima. Pronto.